tema de número 42 em Provérbios, e esse tema é presunção. Eu não falei presuntão, falei presunção. O que é presunção? Bom, vamos lá, o que vocês acham? O que é presunção? Nada? Ninguém? Orgulho? O que mais? Arrogância. Nós cantamos inclusive sobre muitas vezes a arrogância, né? Destrói o amor e tudo mais. A presunção está dentro de tudo isso que os irmãos falaram. Não sei se é uma definição melhor, nada disso, mas é só para acrescentar o que os irmãos falaram. Presunção é achar que você é mais do que realmente você é. Isso seria a presunção. Pessoa presumida, quanta presunção você já é, achar-se mais do que realmente você é. Achar que você tem mais capacidade do que realmente você tem. Não tem aquele ditado lá, achar que você é em cima do bolo? Maçã? Maçã? A cereja do bolo, dá um destaque, né? A última... mas vocês são presunçosos, né? Então isso aí é presunção. Não reconhecer o seu limite, achar que a sua opinião está nos trilhos, é aquilo mesmo que todo mundo tem que seguir, a sua opinião, o seu modo de viver, sua maneira de criar filhos, sua maneira de falar, sua maneira de se comportar. Eu sou o exemplo para todo mundo. Isso é uma presunção, mas na verdade a sua opinião, a sua presunção é um descarrilamento, sabe? O trem quando sai dos trilhos, o trem é muito seguro, mas é igual avião, quando não é seguro tem muitas mortes. Esse descarrilamento, sair dos trilhos. E quando nós somos presunçosos, temos uma opinião muito forte sobre os assuntos. Quando a gente sai do trilho é um desastre, tanto para nós quanto para as pessoas que começaram a achar realmente que nós éramos mais do que realmente somos. E eu creio que Provérbios nos ensina muito sobre a presunção. Por exemplo, quando você acha ou diz para você mesmo, eu sei cuidar de mim mesmo. Isso é presunção. Será que você sabe mesmo? Vamos ver Provérbios capítulo 3, versículo 7. Essa é uma presunção, dizer, eu sei cuidar de mim mesmo. Eu sei me cuidar sozinho. Isso é presunção. Você sempre precisa de alguém. Provérbios 3, 7, alguém pode ler? Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Não seja sábio para quem? Para você mesmo. Para os teus próprios olhos. Porque isso é presunção. Você dizer para você mesmo que você é sábio. Em Provérbios tem algum versículo que diz, seja o outro que te louve. Seja o outro que te dê elogio. Seja o outro que te reconheça. Não você mesmo. Então, eu não sei cuidar de mim mesmo. Eu preciso da sabedoria de Deus. Houve pessoas, há pessoas, até hoje sempre haverá pessoas que acham que conseguia. Por exemplo, é hipotético, não sei se existiu alguém assim, mas Jesus contou, né? De alguém que vai construir uma torre. Ele primeiro tem que se sentar, fazer cálculos, fazer conta, ver se ele consegue levantar aquela torre.
Então Jesus estava sugerindo para nós que alguém que não faz isso é presunçoso. Eu vou construir, eu vou fazer, esse é meu projeto. E eu não sou de enrolar. Eu tenho um projeto, já coloco em ação. É muito perigoso isso, porque você pode passar vergonha depois. É uma presunção, achava que conseguiria levantar aquela torre. Pedro foi presunçoso. O apóstolo Pedro, quando ele estava com os judeus, ele agia de uma maneira. Quando ele estava com os gentios, ele agia de outra maneira. E ele achava que dava para fazer esse joguinho. Como eu sou crente, mas eu não quero ficar mal com os judeus, então vou fazer uma média com eles. Mas eu sou judeu e não quero ficar ruim com os gentios, então vou fazer uma média com eles. E ele achava que ele conseguia fazer isso. Tem uma posição que eu gosto muito no futebol, não sei jogar essa posição, não sei nada disso, mas acho bonito quem sabe. Não é atacante, não é defesa, é o armador. É a pessoa que recebe a bola e toca para cá. Depois, quando os outros jogadores não sabem o que fazer com a bola, joga para ele de novo. E ele é o cabeça ali, ele fica administrando. Eu acho que Pedro achava que ele era esse meio de campo. Eu posso fazer isso com judeus, com gentios, isso é presunção. Quando você acha que você tem o controle da situação, isso é presunção. Você está presumindo que você pode. Aí veio o apóstolo Paulo, e ele viu o joguinho de Pedro. E a palavra de Deus diz, ou Paulo falando na primeira pessoa, eu lhe resisti na cara, face a face. A vergonha que Pedro passou, aqui para Pedro não era grande coisa, né? Passar vergonha. Mas o Pedro, ele imaginava a si próprio como uma pessoa dona da situação. Meus irmãos, se nós estamos achando que nós conseguimos administrar uma situação ou duas situações e acha que ninguém vai nos pegar, isso é muito perigoso. Se você consegue ou acha que consegue jogar o jogo do mundo e o jogo da igreja e ficar nisso, você pode ser descoberto. Não é por nenhum irmão, não. Você já está descoberto por Deus. E Deus vai mostrar para nós a nossa presunção. Então tome cuidado quanto a isso. Você não sabe administrar. Você não sabe cuidar de você mesmo. Você precisa de Deus. Você precisa de sabedoria. Às vezes tem coisas que parecem corretas, parece muito certo, mas é melhor verificar a segunda vez. É melhor dar uma segunda olhada. Verifique mesmo se aquilo que você está achando que é certo, se realmente é certo. As consequências podem ser muito ruins. E essa é uma presunção. Você colocar na cabeça que certo assunto é certo porque você se sente bem. E eu não estou citando nenhuma situação específica, porque cada um tem a sua situação específica. Mas se o Espírito Santo está te dirigindo para pensar em alguma coisa, pense naquilo que você ultimamente tem feito. Seja um projeto, seja um comportamento, uma ação ou uma reação a algum assunto. Pense nisso, mesmo que você ache que está completamente certo. Verifique novamente com Deus, para você não ser presunçoso. Vamos ler Provérbios 12, versículo 15. Alguém pode ler? O caminho do insensato é reto aos seus próprios olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. Dá ouvido a conselhos.
Nunca tome uma decisão sem pedir conselho. Não precisa sair falando para todo mundo quais são seus planos. Mas peça a sabedoria de Deus, ou a Deus, para que Ele coloque pessoas sábias no seu caminho. E como você já conhece algumas pessoas que são sábias, já vai direto nelas também. Já pergunta para elas. Não quer dizer que você tem que seguir o conselho das pessoas, mas você precisa lançar mão desse recurso que Deus te dá, além da oração, da palavra, da paz interior, das situações. Use pessoas que podem te aconselhar. Agora, aquele que não tem bom senso, insensato, o caminho dele, para ele mesmo, parece reto. Então isso não é presunção? Achar de si mesmo além do que convém? Achar-se mais do que realmente você é? Achar-se capacitado? Achar que aquele caminho está tudo bem, porque eu sou meu próprio juiz? Cuidado! Essa é uma atitude de presunçosos. Houve pessoas que não quiseram ouvir, acharam que estava tudo bem, e se deram muito mal. Um é o profeta velho, não sei o nome dele, a Bíblia só diz que era o profeta velho. Deus falou para ele, ele ia num lugar, ia dar uma mensagem, e Deus falou para ele: não fique ali. Se te convidarem, não fique ali. E aí o que aconteceu foi que ele desobedeceu. Ele achou, não, está tudo bem, porque afinal o outro profeta era tão legal. Se eu estiver errando uma história aí, alguém me ajuda. Estou lembrando aqui de cabeça. E o que aconteceu foi que ele desobedeceu a ordem do Senhor. Estou vendo que alguém está buscando a Bíblia. Achou qual é o texto? É Reis? Não. Ele achou que tivesse certo ficar ali, desobedecendo uma ordem direta de Deus. O que aconteceu é que, voltando pelo caminho... Reis 13. Uhum. Eu não me lembro, mas parece que é Reis, né? Do profeta velho. Acho que eu vou confirmar. Tá bom. E ele volta pelo caminho e o que aconteceu? Você achou aí, Jonas? 13 e 11. Pode ler, por favor? Morava em Betel um profeta velho. Vieram seus filhos e lhe contaram tudo o que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel. As palavras que dissera ao rei contaram-nas a seu pai. Perguntou-lhes o pai: por que caminho ele se foi? Mostraram seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus que viera ajudar. Aí tem a sequência. O homem de Deus, né, que foi até a casa do profeta velho. E do leão? Lê o versículo do leão aí, por favor. 24. Foi-se, pois, um leão o encontrou no caminho e o matou. O seu cadáver estava tirado no caminho, e o jumento e o leão parados junto ao cadáver. Viram? O que aconteceu por desobedecer, por achar que estava tudo bem, eu adaptar, eu improvisar, ou o outro profeta velho foi tão bom, né? Então ele foi tão receptivo, tão hospitaleiro, e outra, é um profeta de Deus, por que a gente vai rejeitar? Você vai rejeitar porque Deus mandou rejeitar. Então, se nós sabemos exatamente o que fazer e nós não fazemos, nós somos presunçosos. Aquele leão não estava com fome, porque o corpo estava intacto, estava morto, mas estava intacto. Ele não estava estraçalhado lá. Porque aquele leão foi direcionado por Deus exatamente só para trazer o juízo para aquele profeta desobediente. Meus irmãos, fazendo a obra do Senhor, nós podemos fazer a obra do Senhor quase completa. Mas se nós falharmos naquilo que Deus mandou estritamente nós fazermos, se nós desobedecermos, o juízo pode vir contra ou sobre nós.
por causa da nossa presunção. O caminho do insensato, aos seus próprios olhos, parece reto, mas o sábio dá ouvido aos conselhos. Pedro também achava que o caminho dele era correto. Inclusive, quando Jesus falou para Pedro que ele ia para Jerusalém, ia ser preso, ia ser crucificado, morto, Pedro falou: não vai acontecer isso não, porque eu vou te proteger. E Jesus falou: arreda Satanás, vá de retro, porque Satanás não cogita das coisas de Deus. O caminho do insensato, o caminho do diabo também parece reto. Não parece reto, não parece justo. Alguém que anda com Jesus 3 anos, e aí Jesus fala: alguém vai me prender. Essa pessoa fala: não, eu vou te defender. Não parece certo? Parece, mas é aos próprios olhos daquele que está falando. Ele estava contra os planos divinos. E Pedro estava falhando porque ele estava ouvindo Satanás. A nossa presunção muitas vezes acontece não porque nós temos alguns pensamentos bonitinhos ou um pouquinho diferentes. Não, nossa presunção acontece porque Satanás consegue nos convencer de alguns assuntos, como Pedro. E Jesus falou sobre Pedro negar Jesus, e aconteceu mesmo. Pedro negou a Jesus. Pedro falou: eu jamais vou te negar. Presunção. Nunca fale, nunca vai acontecer comigo. Nunca pense então que você pode cuidar de você mesmo. Nunca pense: eu vou ficar firme até o fim na jornada cristã. Mas pelo contrário, você ore ao Senhor: me dê a misericórdia de eu ficar firme e fiel até o fim da minha vida. A presunção, ela acaba sendo pior do que a ignorância. É melhor você ser um ignorante, você não saber nada da vida, é exagero, né? Mas você saber poucas coisas do que você ser presunçoso. Ter a opinião obstinada sobre aquilo que você acha que realmente é certo. A gente vê muita presunção, por incrível que pareça, né? Em pessoas que não sabem quase nada. Pessoas que não sabem quase nada, como elas não sabem quase nada, elas acham que sabem tudo, né? Então elas presumem saber coisas que elas nunca estudaram, que elas nunca leram, que elas nunca ouviram, que elas nunca participaram de certos assuntos. Mas quando a pessoa é humilde, evidentemente, uma pessoa que sabe muita coisa, sabe bastante coisa, ele vai ser o primeiro a dizer: eu preciso aprender mais. Por quê? Ele já chegou numa estrada, ou está numa estrada de muito conhecimento. E a gente sabe que conhecimento gera dúvidas. Interessante, né? Era para ser conhecimento gera conhecimento. Em parte isso é verdade. Mas quanto mais você conhece, mais dúvida você tem. Mais necessidade de mais conhecimento você tem. Porque quem não sabe, nem pergunta sabe fazer. Você nem sabe fazer pergunta se você não sabe do que se trata. Então o presunçoso é pior do que o ignorante. É melhor você não saber de certas coisas do que achar que você sabe. Agora, algumas pessoas correm um risco tremendo disso. São os professores, os pastores, os líderes. Essas pessoas correm muito risco nisso. Quando você sabe muito na sua área de atuação,
Deus pode fazer com que você passe muita vergonha, caso você seja presunçoso. Por exemplo, conheci uma pessoa que sabia muito de carro, tanto de mecânica, de venda, um vendedor, como de pilotar carro, sabia muito. Ele vendeu o carro para uma pessoa, da minha família inclusive, e aí quando ele foi mostrar como funciona esse carro, porque a pessoa não sabia dirigir muito bem ainda, comprou o carro, mas ainda estava aprendendo a dirigir. E ele foi mostrar. Quando ele foi mostrar, ele deu a ré e bateu no carro do vizinho. Ele não sabia como se desculpar. Ele ficou com muita vergonha. A questão não era só que ele tinha que pagar, porque ele tinha que pagar o conserto do carro, do outro carro, mas foi muito difícil para ele, porque ele sabia demais pilotar um carro. Então essa é a questão, que muitas vezes você vai ser derrubado, não naquilo que você não sabe, mas naquilo que você sabe, naquilo que você domina. Aquilo vai ser para você um grande risco de presunção, de queda. E o nosso Deus, Ele sabe como nos disciplinar. E passar vergonha é algo muito duro para qualquer um de nós. Agora, quando a gente não mostra que sabe, não precisa ficar provando nada para ninguém, ou seja, o contrário da presunção, a humildade, então nós seremos colocados num lugar de destaque. Não que procuremos isso, mas Tiago fala, quando você chega num lugar, numa sinagoga, algum lugar, não procure igual o pastor e a esposa dele, Joãozinho, em primeiro lugar. Porque alguém pode chegar lá e falar, olha, aqui é um lugar de honra. Não que seja, tá, gente? Vai lá para o fundo. Mas senta no fundo. Aí alguém fala, você é uma pessoa muito honrada, você não pode ficar aí no fundo. Vem aqui para frente. É um outro contexto, tá? Nas igrejas é conhecido que as pessoas gostam de sentar no fundão, né? Então, meus irmãos, é só um exemplo que Tiago coloca dentro da cultura judaica. Ou seja, não procure os melhores lugares. Não procure apresentar-se como alguém superior aos outros. Isso é presunção. Vamos ler Provérbios 26, versículo 12. Provérbios 26, versículo 12. Alguém pode ler? Tens visto a um homem que é sábio aos seus próprios olhos? Maior esperança há no insensato do que nele. Agora, sempre que Provérbios fala de insensato, essa é a pessoa que está lá no conceito de Deus, né? A pessoa está lá embaixo, o insensato. Então está dizendo aqui, se uma pessoa é sábia aos seus próprios olhos, ou seja, presunçoso, é pior do que os piores, o presunçoso, porque ele acha que sabe das coisas. Saul, o rei Saul, indo para a guerra, ele colocou uma lei maluca: ninguém come. Ele achava que sabia das coisas, né? Está proibido comer. Antes da guerra, já não pensou? Não dá? Não dá. E aí com a penalidade, né? Se alguém fizesse isso. Aí vem um jovem, pega com a lança dele, espeta lá o favo de mel, lambe aquele mel, os olhos até brilham, deu um vigor. Quem era o jovem que fez isso? Jonatas. O que Jonatas era de Saul? Filho dele. Então veja o que a presunção faz, né?
faz uma loucura. Já é uma loucura não ir para a guerra. Ir para a guerra com a barriga vazia. A barriga cheia deve ser um problema também, mas né, sem alimentar, aí o filho dele mostra que os olhos até brilharam, dá um vigor físico até. Então veja o que a presunção faz, ela coloca outras pessoas em perigo, quando você acha que sabe das coisas. A Jefté foi outro, né? Jefté está lá no livro de Juízes, né? Jefté também, nesse contexto de guerra, né? Ele diz que sacrificaria, ofereceria para o Senhor. Não quero dizer o que, não vamos tratar o que queria dizer isso que ele falou, se era para matar ou fazer alguma outra coisa, não sei. Mas ele falou, a primeira pessoa que passar pela porta, essa vai ser sacrificada ao Senhor. Presunção, você fazer um voto achando que você consegue dominar a situação das coisas. E aí vem pela porta quem? Filha dele, de novo. 2 pais presunçosos, colocando regras na vida e colocando pessoas debaixo dessas regras e prejudicando essas pessoas. Nos 2 casos, pais tolos que colocaram os seus filhos sob risco. Então isso é presunção. É pior do que não saber, querer saber todas as coisas. E finalmente, Provérbios 28, 26, tem certas coisas que poderíamos evitar se não fôssemos tão presunçosos, se não agíssemos como se soubéssemos tudo, ou muita coisa, né? Provérbios 28, 26, alguém pode ler? Que confia no seu próprio coração é insensato, mas ao que anda em sabedoria será salvo. Confiar no próprio coração não é presunção? Confiar em si próprio? A palavra de Deus diz que é insensatez isso, é loucura fazer isso. Lembram Pedro quando os discípulos viram aquele fantasma andando pelas águas? Mas não era fantasma, era Jesus. Aí quando Jesus se apresenta, aí Pedro também quer ir para as águas lá. E Pedro vai andando nas águas, até o momento que ele confia no próprio coração dele. Ele só conseguiu andar sobre as águas porque Jesus estava cuidando dele. Jesus estava fazendo com que ele flutuasse ali sobre aquelas águas. Será que em algum momento ele pensou, sou eu que estou conseguindo fazer isso? Igual criança quando vai aprendendo a andar de bicicleta, né? Aí quando ela se solta, ela sente mesmo que agora ela tem o domínio. Daí ela cai. Então Pedro, ao pensar, ao se sentir, ao achar, presumir que ele podia andar nas águas, começou a afundar. Salva-me, Senhor! Aí o Senhor o salva, né? Pedro é demais, né? Ele é ilustração para todo pregador. Quando você não souber que ilustração que você usa de Pedro, tá? É rico ilustração para nós. Pedro foi presunçoso, mas o que anda em sabedoria será salvo. A maior sabedoria de Pedro não foi andar sobre as águas, foi gritar socorro, Senhor. Então, a sua maior sabedoria não é andar sobre as águas, é clamar ao Senhor, socorro. E também os moradores em volta lá de Babel, lembram? Eles construíram uma torre, e eles se juntaram, se aglomeraram lá, e falaram, façamos um nome para nós mesmos, vamos ficar aqui. Isso foi presunção, achar que você pode construir uma torre que atinja os céus, achar que você não precisa de Deus, que você tem forças com seus iguais
você consegue construir uma torre. Aí Deus fala para si mesmo, né, na Trindade: vinde, desçamos e confundamos. Ele confundiu. E aí começaram a falar línguas diferentes, né? Aí eles tiveram que se espalhar. Então nós temos exemplos mais exemplos. Eu creio que é suficiente para nós. Foi tratado aqui, mencionado. Cuidado para o seu trem não ser descarrilado. Suas opiniões, o pensamento seu de que você pode, você consegue. Porque é isso que o mundo te ensina. É isso que as palestras de autoajuda falam. Você consegue. E depois você até consegue. Você fala, consegui tudo com o meu esforço. Então é de si para si mesmo. E vai indo nessa para você ver o que pode acontecer. Não vai nessa não. Já se antecipe e saiba, não é o caminho certo. Isso é presunção. Deus abençoe os irmãos, que vocês digam para o Senhor: eu não sei cuidar de mim mesmo. Quando vocês acharem que alguma coisa parece correta, certa, diz para o Senhor: é assim mesmo, Senhor? Me ajude a decidir. E você acha que você sabe muito, diga para o Senhor: eu não sei, eu preciso do Senhor. E quando você pode evitar alguma coisa que você já sabe que é presunção, evite, confie no Senhor. Que Deus abençoe os irmãos. Vamos orar. Deus, agradecemos mais uma vez porque a Tua Palavra nos ensina no dia a dia como vivemos nesse mundo. Ó Deus, somos tão presunçosos muitas vezes porque queremos mostrar para as pessoas que sabemos, que podemos, que conseguimos. Mas, ó Deus, livra-nos de tentar provar alguma coisa para as pessoas. Ajuda-nos a viver em humildade, dependência, sempre clamando pelo Teu socorro. E nós confiamos que o Senhor nos atenderá. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.